Olá, público turfista. Estamos aqui para o Papo com Lopes, número 6. A convidada de hoje é muito especial, uma das melhores amigas que eu tenho na vida, no turf, na estrada, numa casinha de sapê, não é isso? Minha amiga Juliana Dias, que dispensa comentários, é talentosa, inteligente, é uma das pessoas que eu tenho mais confiança na vida e eu tenho o prazer de recebê-la aqui. Muito suspeito você, Fernando Lopes, muito suspeito. Sou suspeito, mas fala a verdade, não. Sou suspeito, mas fala a verdade. Amizade a gente sabe que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, e ter confiança numa pessoa como eu tenho em você, tanto que você sabe, você é uma das poucas pessoas para quem eu mando meus textos para corrigir. Então, se eu não tivesse confiança em você, eu não mandava, porque eu sou um chato por esse negócio de escrever. Então, é uma prova inequívoca da confiança que eu tenho em você. É verdade. Pô. Eu fico lisonjeada quando você me manda. Não, e pra mim é ótimo. Que a gente escreve, não adianta, a gente escreve e a gente não consegue ver o erro. A gente bota uma palavra sem acento e você lê 4 vezes e não vê que ela está sem acento. A pessoa olha acostuma com o que a gente escreve. A pessoa olha na primeira e fala assim, cara, você tá maluco, essa palavra não tem acento. É verdade. É assim. Mas, Ju, vamos falar do início aí da carreira. Vamos primeiro na parte de treinadora. O pai é um dos grandes treinadores que tem aqui na Gávea, Kaikai. Então, para você, esse caminho de ser treinadora foi natural ou você tinha outra perspectiva e de repente, não, vou ser treinadora? Como é que foi essa sua entrada aí para treinar cavalo realmente? Eu não fui, talvez por ser mulher, né? Meu pai não teve filhos homens. Por ser mulher, eu não fui preparada para isso. Ele não pensava nisso. Acho que se eu tivesse nascido homem, naturalmente eu já ia entrar naquele contexto, já haveria aquela expectativa em relação a isso e tal, mas não. E meu pai, parte engraçada, né? Meu pai, ele é aquela pessoa economicamente contida. Pra gente não falar pão duro na entrevista, fica feio, né? Fica. Economicamente contida. Tanto que Vitor Larraz botou o apelido dele de Tio Patinhas e pegou. A família chama de Tio Patinhas. Só que o meu pai, para educação, ele nunca mediu esforços. E nem nunca economizou dinheiro. Quer fazer curso disso? Faz. Quer estudar aquilo? Vai estudar inglês? Pode estudar. Quer estudar francês? Ele pagava e pagava com prazer. Então eu fui estudando, fazendo outros cursos e tal, e quando chegou, que na minha época era 2º grau, hoje em dia é ensino médio, eu fiz vestibular, entrei na faculdade, fui cursar Direito, e fui. Mas a profissão do meu pai me chamava muito mais atenção, me interessava muito mais do que o curso de Direito em si. Eu passei a minha adolescência toda aqui no jockey e acompanhava a corrida, acompanhava os cavalos e estava no dia a dia da cocheira, vivia aquilo intensamente. E aí meu pai foi suspenso, uma suspensão grande, uma daquelas suspensões grandes que ele teve, talvez de 1 ano ou 6 meses, não sei. E eu já estava com 17, 18 anos nessa época, e aí vim substituí-lo na raia e nas corridas. Não oficialmente, mas eu ficava aqui nas corridas, via os cavalos na veterinária, fazia toda, eu não podia entrar na repesagem nessa época, mas ficava por aqui dando uma assistência, né? Atendendo os proprietários, enfim. E aí, falei, pô, esse negócio aqui é bom, isso aqui que é bom. Aí eu fazia faculdade na Rua da Assembleia, Cândido Mendes, da Rua da Assembleia. E fazia à noite, e tinha aulas segundas e sextas, né? Normal, como sempre, normal. E aí eu comecei a faltar, ele suspenso, eu comecei a faltar a aula segunda e sexta, para ver as corridas, sempre tinha cavalo e tal. E aí eu perdi aquele período por faltas em determinadas matérias. E aí tranquei a faculdade a primeira vez. Fiquei aqui inserida, né? Aí acabou a suspensão. Ele voltou a trabalhar normalmente e aí tempos depois eu voltei para a faculdade. Pô, anos depois aconteceu a mesma coisa. Aí já mais à frente, bem mais à frente. E aí eu comecei a treinar realmente. Peguei os cavalos dele, segui as instruções dele, com os cavalos dele eu nunca fiz nada da minha cabeça, seguia o que ele mandava. E aí logo em seguida eu já comecei a ter uns cavalinhos meus também. Tinha cavalo do Mr. Lead,
Isso foi depois. Eu comecei, primeiro o estúdio que eu treinei foi o estúdio Guizé, do José Henrique. Ah, estúdio Guizé. Minha primeira vitória foi com nível máximo, um tordilho, montou o Ricardinho. E aí comecei, logo em seguida tirei minha matrícula, porque eu já nessa época lá atrás, eu já tinha matrícula de cavalarista, segundo gerente, enfim. E aí já tinha o tempo, e aí tirei minha matrícula de treinador. E aí comecei, acho que tive um relativo sucesso por as oportunidades claro, que eu tinha, óbvio. Né? Eu nunca tive... Tem bastante foto com você, inclusive. Eu nunca tive cavalos assim, desses tops de grande prêmio, mas com aquele material que eu tinha, eu consegui um bom resultado. Consegui bastante vitórias, o índice de aproveitamento, que às vezes é mais importante. Não é que é mais importante, mas é o que te mede, né? É claro. Porque se você tem 10 cavalos, 20 cavalos, provavelmente você não vai ter o número de vitórias de um cara que tem 50, 100, 150. É óbvio que não. Mas o índice de aproveitamento é onde você vê o teu resultado ali, do que você inscreve, o que ganha, né? E o meu índice sempre foi alto e foi indo tudo numa crescente. Aí já começou a melhorar, já comecei a treinar potro e foi quando eu fui para o centro de treinamento. E aí fui para o centro de treinamento um pouco logo depois, quando os cavalos se aclimataram, que iam começar a correr. Teve aquele desastre, a enchente no Vale do Cuiabá. Bom, aí perdi um monte de cavalo. O Sérgio, que era o meu melhor proprietário em qualidade, não em quantidade, mas em qualidade, os melhores cavalos eram dele. Ele ficou muito triste com aquilo tudo que aconteceu, perdeu potros que estavam pintando bem, trabalhando bem, enfim, ficou muito desanimado. Eu desci para Gávea já com menos cavalos, né, obviamente, e quando eu desci, um mês depois, aí o proprietário que era maior em quantidade, que era o Mauro Zanin, aí ele parou também. E aí eu fiquei com muito poucos cavalos, aconteceram muitas outras coisas, né, que não vamos falar aqui. Não vamos falar aqui, mas enfim, problemas com os cavalos, com as contas, entendeu? E aí eu achei que era melhor eu parar, porque eu estava só com 4 cavalos. E a situação era não tem péssima. Jeito, né? Era ficar dando murro em ponto de faca. Exatamente. Né? E eu tinha tenho 2 filhas, na época já as tinha, e precisava ser pai e mãe das 2, né? Então eu não podia ficar ali brincando com o que eu queria, trabalhando por hobby. Enfim, agradecer muito ao estúdio Teva Gilmafer, que foi comigo até o fim. Pedi a ele que ele deixasse os cavalos com o Vitor, olha que foi bom, tudo deu certo, eles estão juntos até hoje. Até hoje, né? E eu fui vender carro. Vender carro, né? Lembra disso? Marcos Canto, Marquinhos, que era naquela época o Marquinhos da Itavema, né? Aliás, eu tenho o seu e-mail, tem GM, Chevrolet. Verdade, até hoje. Obrigado pela propaganda. Agradeço. E aí fui vender carros, o Marquinhos me deu essa oportunidade, eu abracei, porque era o que eu tinha, eu desesperada. Desempregada, 2 filhas, eu me abracei, nessa mesmo que eu vou. Se fosse enxugar gelo, você tinha que ir, não tinha jeito. Fui, sobrevivi, dei meus saltos e aí acabou que teve uma oportunidade para vir aqui, mas primeiro foi na EPT. Foi. Primeiro foi na EPT, né? A Mayra Frederico, que na época era gerente de turf, ela... Você faça as coisas direito lá, porque ela, quando ela foi te contratar, ela perguntou pra mim sobre você. Eu fiz as melhores referências possíveis. Dentro do possível que eu podia contar, eu contei. Então, você faça as coisas direito, claro que, eu sou um pouco responsável disso aí. É verdade. E aí ela sempre falou, poxa, é um absurdo você com o que você sabe de turf e tudo, você tá fora do jockey, isso é um absurdo, você tem que ser aproveitada, tem que te colocar pra fazer alguma coisa aqui e tal, tarará, enfim. Quando eu segui lá na Itavema, e aí quando eu tava para sair de lá, eu cheguei para ela e falei, Mayra, eu vou pedir demissão. A crise, né? Claro, pegou, as lojas começaram a fechar. E eu fui indo cada vez mais longe, trabalhar mais longe. Eu falei, eu vou sair daqui. Você vendendo moto, não era isso? Eu fui gerente de uma loja de motos da rede. Da rede, né? Fui gerente de 2 lojas da rede, e essas lojas começaram a fechar. E eles não me mandavam embora e eu estava indo cada vez trabalhar mais longe. Aí eu falei, não vou sair. Aí cheguei para a Mayra e falei, você sempre
disse que gostaria de me ter aqui trabalhando e fazendo alguma coisa, se você tiver essa oportunidade, você me dá, porque eu vou sair. Essa é a hora. Eu vou sair. E aí, de ter feito, um mês depois, eu pedi demissão. E aí saí. E aí ela me chamou e falou, olha, Juliana, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que você não vai aceitar, mas é o que eu tenho no momento. Porque você não tem como colocar a pessoa, inventar um carro para a pessoa, isso não existe, né? E aí ela falou, olha, eu tenho uma funcionária da escola, que é a minha querida Suzana, que me passou tanta coisa que eu sei lá, enfim. E ela tá grávida, vai ter licença maternidade e eu vou precisar de uma secretária lá na escola, na EPT. E o salário é pequeno e tudo, mas é o que eu tenho. Você aceita? Eu falei, aceito. Ela não acredita que você aceitou. Eu falei, eu aceito. Eu vou ficar em casa chorando as pitangas? Aceito, aceito sim. O problema é que as contas não deixam de chegar, né? Ô, Fernando, a gente tem que saber. As coisas que eu já passei na vida, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui, amanhã você tá aqui de novo. Tem dia que você tá no meio do caminho. A sua postura, ela tem que ser a mesma. Você tem que ser a mesma com as pessoas, entendeu? Porque a gente não é o que a gente tem, nem o carro que a gente ocupa. A gente é o que a gente é. Eu escrevi isso em algum lugar quando eu saí do site, quando eu saí do Jockey, eu fiz aquela página, eu tô fistando. Eu ligava para as pessoas e elas me atendiam como me atendiam no Jockey. Então ali foi uma parte que eu descobri, eu não sou o meu cargo, eu sou o que eu sou. Exatamente. Então, a gente tem que ter humildade, entendeu? A gente tem que, e é isso que eu tento passar para as minhas filhas. A gente tem que ter humildade, e independente de onde a gente esteja, quanto a gente ganhe, e tratar todo mundo igual. Porque a gente está lá, daqui a pouco a gente está aqui. Eu sou a pessoa que melhor posso falar disso porque, né, tudo já aconteceu. Enfim, aí eu vim ser secretária na EPT. E aí cobri as férias da Suzana. Suzana voltou e tudo. E aí o que aconteceu? A EPT, ela tem 2 coordenadores. Um coordenador e um coordenador técnico. O coordenador técnico já é até hoje o Marcelo Cardoso e já era nessa época que eu entrei. O coordenador na época que eu entrei era o Rafael Miranda. E o Rafael pediu demissão. Por problemas, resoluções dele lá, coisas dele, ele pediu demissão. E aí a Mayra falou, pô, você aceita? Eu falei, aceito. Ela falou, poxa, eu acho que você tem o perfil, eu acho que você conhece o suficiente para passar para os meninos, você pode administrar isso aqui, enfim. E aí eu aceitei o desafio e me tornei coordenadora junto com o Marcelo Cardoso. Nós trabalhamos em parceria, uma parceria afinada. Ele é meu parceiro mesmo, a gente é fechado. Ninguém toma decisão lá sozinho, a gente resolve entre a gente, leva para o presidente da comissão de corrida, leva para o diretor secretário, Marcelo Belloc, Carlos Belloc, e normalmente a gente defende a nossa ideia e eles batem o martelo se a gente pode ou não fazer aquilo ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente fazer um pequeno intervalo. Você trabalha lá? Sim. A sua filha é uma das alunas lá, uma das aprendizes, uma das melhores, um dos melhores valores aqui do TURF. O que você, o quão te incomoda, às vezes dizer que você, a gente que está lá trabalhando perto, vê que você não faz isso, mas as pessoas que não estão perto falam, faz um protecionismo, a Vitória é protegida. A Vitória não é protegida de nada. A gente vê, a Vitória recebe as mesmas sanções que os alunos recebem. Se ela não fizer coisa errada, ela não vai receber coisa errada. Quer saber o quanto isso te incomoda, se te incomoda, porque para mim, não existe nada pior do que me acusarem de fazer uma coisa que eu não faço. Eu sei que a gente pensa parecido, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, porque a gente sabe, né? Nós estamos numa época de internet, de rede social, que se fala tudo. Se fala tudo sem ter o conhecimento de nada. Então... O que acontece é o seguinte, Fernando, a internet, ela torna as pessoas muito mais corajosas do que elas são no mundo real. O mundo virtual, ele dá um poder, ele dá uma coragem para as pessoas e às vezes uma falta de educação impressionante. Ali todo mundo é valente, ali todo mundo é o dono da verdade. E as pessoas, elas falam das coisas
com muita propriedade, sem saber de nada. A verdade é essa. Fala da sua vida como se ela vivesse. E assim, então, eu entendo que as pessoas, quando elas estão de fora, elas criam, né? Aquela mesma história, assim, é o Neymar e a Bruna Marquezine, tá o público aqui de fora. E aí as pessoas ficam criando como é que é aquela relação, não sei o que, etc e tal. E acaba acontecendo isso porque os nossos aprendizes, eles são parte do elenco de estrelas do Jockey. Então fica todo mundo ali, houve, não houve, teve, não teve e tal. Então o que me incomoda é as pessoas falarem sem elas saberem. Isso me incomoda. Porque se eu receber uma crítica de quem tá ali dentro, de quem viu ou de quem sabe... Sobre uma coisa que aconteceu. Aí a gente para pensar, pô, errei, podia ter feito melhor, tô certa, a pessoa tá sendo muito exigente comigo, ou a pessoa tem razão e eu que tô pisando na bola, você se avalia. Agora, quando você recebe uma crítica de pessoas que não têm a menor ideia do que tá acontecendo, entendeu? Que elas dão opinião ali porque não vai com a minha cara ou não, porque gosta de mim ou não. E tem as pessoas mal intencionadas também, né? Sempre tem, né? Em todos os lugares, as pessoas falam que o meio do Jockey Club é um meio muito ruim. Mas depois que eu saí, fui lá fora, é tudo igual. É tudo igual. É ruim, é igual, sabe por quê? É porque aqui parece que é um mundo menor, né? Aqui é um mundo menor, então parece que as coisas são piores. Exatamente, as pessoas é que são ruins. E tem pessoas, o ser humano está em todos os lugares. Então todos os lugares estão fadados à maldade do ser humano. Então, eu fico chateada sim. Não vou falar pra você que eu não fico, não. Mas também, eu já tô chegando num ponto, já tô num estágio que eu já tô assim, vamos raciocinar, né? Eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente. Se você ficar se abalando com aquilo ali... você não vai fazer mais nada. Eu faço de acordo com a minha consciência. O que eu acho certo, eu vou fazer achando que tá certo e acabou. Meus chefes são pessoas capacitadas, entendeu? São pessoas generosas, mas são justas. Porque as pessoas elas confundem. Meus chefes, eles são pessoas muito boas e generosas. Confunde com abuso. Mas eles não são bobos em nada, entendeu? Não. Então, assim, se eu fizer errado, eu vou ser cobrada. Óbvio. Disso eu tenho certeza absoluta. Óbvio. Entendeu? A gente é cobrado. Então, assim, vamos falar, mas vamos nos informar antes, né? E sobre a Vitória ser protegida, eu te levo uma coisa muito que a Mayra falou pra mim quando eu passei a coordenação. Ela falou assim, você vai ter que ser mais rígida com ela do que com os outros, né? E muito mais. Se eu fico numa sinuca de bico para não elogiar demais ou para não ser duro demais com ela, então imagino você, que é complicado, é uma linha tênue que a gente vive assim, que você tem que ser justo com ela e às vezes parece que você está pegando mais no pé dela porque ela para não passar a imagem que você está dando mole para ela. Então às vezes a gente pega até pesado com ela. E é engraçado o seguinte, porque a Vitória, ela é igualzinha a mim, de temperamento que eu falo. Ela tem o mesmo temperamento que eu, igual. Ela é uma mini-mia, entendeu? Então a gente acaba brigando, nós duas, por conta disso. Porque ela fala pra mim, pô, mas por que você tá pegando tanto no meu pé? Por que você cobra mais de mim? Por que pô, você parece que tem raiva de mim, os outros você protege, passa a mão na cabeça e a mim você desce o pau? Isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vitória, você tá certa, hein? Aqui, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos surfistas, voltando aqui para a última parte do Papo com Lopes. Ju, PT, televisão, mãe,
que sobra do nosso tempo aí pra gente fazer aí? Só a madrugada. Só a madrugada, né? É. Mas você sabe que eu já tenho um emprego pra você na madrugada, né? A gente combinou aquele dia. Não vou falar nada com vocês por enquanto, que pode ser novidade, vocês vão gostar. Mentira. Mas Ju, como é que você faz pra dividir o tempo? Porque agora, que depois entrou a TV. E a TV te pega. A TV ela entrou quase que simultaneamente com a EPT, porque né? Quando eu fui contratada, comecei a trabalhar na EPT, foi na mesma época que estava mudando a TV aqui do Jockey, que entrou o pessoal da Almaca. Da Almaca, né? E aí eles precisavam de uma produtora, né, para entrar em contato com as pessoas, organizar tudo, enfim. Aí eu entrei como produtora. Aí uns meses depois fui substituir o Smigol como repórter. Um repórter. Aí fiz reportagem e tal. Aí um dia o Alexandre Leite falou pra mim, Juliana, faz um teste para apresentar. Aí eu fiz um teste, um piloto apresentando. Aí foi folga da Mariana Cortines e aí eu fui substituí-la. E logo depois me tornei apresentadora. Meses depois me tornei apresentadora da TV. Tô lá até hoje. Tá lá até hoje. Agora tem uma divisão maior, né? Porque Celso Afonso, André Cunha, tem o Diego. Não. Só porque o Celso tá de férias. É só porque o Neto tá de férias. Mas aqui na Gávea, eu, André Cunha e Celso Afonso. Celso Afonso são os três. Aí a gente se divide, né? Tem uma escala e sempre nós três. E quando o Smigol fica de folga, um de vocês substitui ele. Isso. Tá. E, Ju, e a parte de casa? A Vitória tá toda hora aqui, a Laurinha. Minha vida se organiza aqui perto, né? Para eu poder estar perto de tudo. Eu moro aqui, a Laura estuda aqui, então fica tudo meio que organizado para eu dar conta. Né? Porque eu tenho que cruzar e correr para cabecear, né? Sim, porque a Laura não é muito de vir aqui. Não. A Laura aqui pouquíssimo, eu né? tenho duas filhas totalmente diferentes uma da outra. E não é só fisicamente. A Laura não tem, ainda bem, né? A Laura não tem a menor afinidade com o cavalo, ela não chega nem perto, entendeu? Se ela no máximo faz assim, e sai de perto do cavalo. Quando ela era pequena, ela gostava. Ela vinha nas fotos. Ela vem até hoje. Às vezes ela vem nas corridas e tudo, mas não é praia dela. Não é praia dela, né? Vem pra ver um diazinho e acabou, e não se inteira muito daquilo ali, ela não tem muito interesse. A Vitória não, a Vitória sempre gostou de cavalo e montava cavalo e não sei mais o que. Ela não. A Laura não, né? Não. Mas é uma parte boa que você faz, por exemplo, domingo me lembro que eu vi que domingo foi sábado, você estava no cinema. Então você tem que aproveitar todo esse tempo livre, né? As minhas folgas, elas são pra Laura, assim, entendeu? Porque eu trabalho todos os dias da semana. Eu trabalho na escola de segunda a sexta, né? Horário comercial. Na TV eu normalmente trabalho sábado, domingo e terça. Aí quando eu folgo fim de semana, para trabalhar segunda e terça, folgo no fim de semana, aí eu fico com a Laura. Fico com a Laura o tempo todo, né? Porque eu imagino que seja uma vida bem corrida. Muito corrida. Muito corrida, porque são 2 empregos. Pô, Fernando, ainda bem que eu trabalho no que eu gosto, porque senão seria insuportável. Seria insuportável, é verdade. Não, às vezes eu tô escrevendo, 4 horas da manhã eu tô escrevendo, e tô de boa. Porque eu gosto de fazer isso aqui. Então é o mesmo caso do seu. Se você não gostar disso aqui, pô, ia ser um martírio vir pra cá. É verdade. Ia ser um martírio vir pra cá. Agora, Ju, a gente já falou demais. Daqui a pouco o pessoal vai falar, faz um programa longo. Pô, se deixar, a gente vai conversando aqui até a madrugada. Daqui a pouco a gente pega um chopp e vambora. Ju, queria agradecer aqui a sua vinda. Tive a oportunidade de entrevistar a criatura. Agora entrevistei a criadora, que acho que a Vitória foi a segunda entrevista que eu fiz. Foi um prazer enorme, você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu respeito seu trabalho, que eu aprecio, que eu apoio. Então, muito obrigado por você ter vindo e suas despedidas finais aí, porque senão eu esqueço, você sabe que eu falo muito. Hoje eu falei pouco, porque graças a Deus você fala tanto quanto eu. Eu que agradeço e pedir ao público, né, para ter bastante carinho aqui com as nossas corridas. O Turf, como o nosso país, ele atravessa uma fase complicada e acho que todo mundo tem que se unir para a gente ter aí o esporte que a gente tanto ama. Verdade. Se
não tiver união, não adianta São Paulo maior do que o Rio, Rio maior que São Paulo. Nada Isso disso. não é vantagem nenhuma. Eles têm que crescer e crescer juntos. Crescer juntos. Para poder alavancar. Inclusive os 4, né? indústria. Os 4 hipódromos que a gente torce é que os 4 aí entrem em Uma sintonia, né? Para todo mundo poder sobreviver. Sim, eles precisam entender que se não tiver união, vai acabar um por um. É verdade. Gente, Isso aí. um abraço, obrigado, até semana que vem.